Por que líderes mentem? Ou podemos nós sermos vítimas de mentirosos profissionais? Perguntar não ofende. Eu sou Mariano Sena, falando de Berlim. Hoje é 1º de julho de 2022. Eu quero fazer um segundo vídeo no dia de hoje para responder algumas críticas que eu recebi nos últimos tempos das pessoas que andam me assistindo. Me acusaram de ser muito pró-Rússia ou pró-China. Eu queria esclarecer que eu não tendo a nenhum lado. Eu apenas estou fazendo algumas colocações, questionamentos e dando alguns comentários no sentido de equilibrar de ter um pouco mais de equilíbrio nesse debate que hoje aqui se apresenta, que na minha opinião, do lado em que eu estou aqui em Berlim, na Alemanha, parece bastante desequilibrado, como se os europeus fossem os heróis e os russos e os chineses os bandidos. Eu não acredito nisso. Eu tenho consciência que Vladimir Putin está há 20 anos no poder na Rússia e que os chineses hoje possuem assim, um estado, não vou dizer autocrático, mas é um estado que tem, é o país do mundo com o maior número de câmeras instaladas. Na verdade, metade de todas as câmeras instaladas no mundo, 500 milhões de câmeras, estão instaladas na China. 500 milhões de câmeras. Câmeras que produzem diariamente 2,5 bilhões de imagens de rostos para identificar e controlar as pessoas. Mas ainda assim eu devo reconhecer alguns méritos desses países, não só a sua história. Não acredito que seja possível ignorar sua história. Mais do que isso, confundir críticas a governo e a governantes, a líderes, a toda uma população. É inegável, na minha opinião e na minha experiência, que existe uma campanha de demonização tanto de russos quanto de chineses hoje em andamento aqui. As pessoas muitas vezes, um grande amigo meu sempre disse, as pessoas são realmente estúpidas, pois elas acreditam nesse tipo de coisas facilmente. E eu reconheço em mim mesmo a tendência a facilmente acreditar em certas narrativas que tendem a confirmar preconceitos meus, e ao qual eu tenho que fazer sempre um esforço para, digamos assim, para me esclarecer, para que eu mesmo não seja, no caso, uma vítima dessa propaganda e dessa narrativa e passe a ser também um ator de reproduzir esse tipo de coisa. Ou seja, admito a minha fraqueza, posso errar, mas eu acho que nesse ponto talvez eu tenha exagerado em pender demais a um lado e não fazer uma crítica, por exemplo, aos russos. Não é o meu papel aqui, eu acho. Acho que existe críticas demais nessa questão da guerra relacionada aos russos, aqui na Alemanha, pelo menos. Meu papel aqui é tentar mostrar que aqui há erros crassos, gravíssimos sendo cometidos do lado dos europeus. E não sou só eu que digo isso. Eu queria falar aqui de um especialista, talvez o maior especialista na questão Rússia-Ucrânia na atualidade. É o professor John Mearsheimer, da Universidade de Chicago, professor de política internacional da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Ele é autor de um livro muito interessante, o título, que é Por que líderes mentem? Why Leaders Lie? Só tem em inglês o livro, infelizmente, mas é muito interessante. Eu assisti a uma palestra dele agora em junho, numa outra universidade americana, em que ele coloca algumas questões muito interessantes. Ele diz assim, palavras do professor John Mearsheimer, da Universidade de Chicago, é um norte-americano conservador, especialista na questão da Ucrânia. Inclusive ele previu a guerra em 2014 já. Ele estava dizendo que estava sendo provocado um conflito militar na região, e quem que estava provocando os Estados Unidos e a Europa, a OTAN no caso. São palavras dele, a opinião é dele, um norte-americano, professor especialista, conservador. Ele diz assim, Putin não mentiu. E a maior prova é a própria invasão da Ucrânia. Porque ele havia alertado uma série de vezes que isso iria acontecer, que ele teria que tomar esse passo. Na verdade, o professor Mearsheimer diz que Putin nada mais foi do que coerente
com as próprias coisas que faz. O erro, na opinião do professor Mearsheimer, é do Ocidente, de achar que os russos blefam, como fazem os ocidentais. O professor John Mearsheimer culpa a arrogância e a megalomania dos Estados Unidos pelo desastre hoje vivido. É um professor norte-americano falando. Eles subestimaram a Rússia e Vladimir Putin. E agora quem paga por isso, especialmente os ucranianos. Desde 2014, palavras do professor John Mearsheimer. Eu faço questão de frisar o nome dele, porque além de ser um nome importante, que não é uma opinião minha. Quem quiser procurar o nome dele na internet, existem vários documentos, documentários, palestras. É um professor muito ativo e muito profissional. Vocês podem conferir. Ele diz, desde 2014, a OTAN e os Estados Unidos estavam treinando 10 mil soldados ucranianos por ano. Além de todo o armamento e as manobras conjuntas. Na verdade, a Ucrânia estava se tornando um membro de fato da OTAN. Palavras do professor de Política Internacional da Universidade de Chicago, John Mearsheimer. Agora dizem, o país, a Ucrânia precisa de $1 trilhão para ser reconstruída, mas ainda assim pede por mês e recebe por mês 5 bilhões para simplesmente manter o governo de Kiev funcionando. Mas, mais interessante do que tudo, o professor John Mearsheimer diz o seguinte: nem os Estados Unidos e nem a Rússia podem perder essa guerra, pois teriam muito a perder e o risco é grande. O risco de que esse conflito não só se alastre, como se aprofunde e tome proporções incontroláveis é um grande risco. E na opinião do professor John Mearsheimer, se um dos lados começar a perder muito vergonhosamente, a chance de chegarmos por exemplo, a um conflito nuclear não é desprezível. Ele diz, a retórica do governo Biden chamando Vladimir Putin de criminoso de guerra dificilmente conduzirá à mesa de negociações. Ou seja, o governo de Joe Biden nos Estados Unidos promove a guerra abertamente. Se a Rússia ganhar, diz ele, será devastador para Washington. É o que ele chama de um paradoxo perverso. Pois o sucesso de qualquer um dos lados só tornará o conflito em si mais perigoso. O que ele chama de uma política tola. Ele está falando da política norte-americana, uma política tola. Ele diz que ele acredita que a reconciliação dos laços diplomáticos entre os envolvidos, entre, no caso, Rússia e os ocidentais e os ucranianos, claro, levará décadas para serem realizados. O que estamos esperando? Por que os líderes, especialmente dos países ditos desenvolvidos, têm apostado todas as suas fichas no acirramento do conflito? Perguntar não ofende.